Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe, nesta quinta-feira, 28 de novembro, com muito prazer, o escritor, pesquisador, professor, doutorando na Universidade de Coimbra, um especialista em estudos contemporâneos, Alexandre Gosling. Boa tarde, Alexandre, prazer recebê-lo. Boa tarde, Chico, um prazer revê-lo, um prazer estar novamente no programa e conhecer também o Sandro. Muito bem. Colega jornalista Sandro Tadeu também participa do programa de hoje. Ele que é um especialista em política. Sandro, boa tarde, obrigado pela presença. Olá, boa tarde. Boa tarde, Chico. Uma satisfação estar participando pela primeira vez aqui do teu programa. Um prazer, uma satisfação também conhecer o Alexandre e um bom programa a todos. Sem dúvida nenhuma, vamos fazer um belo programa. Eu queria agora, meus amigos, chamar o primeiro VT do programa de hoje, que trata exatamente daquele suposto golpe de Estado, essa trama que foi urdida e perpetrada por militares, enfim, contra o governo eleito, e especialmente visando, inclusive, o assassinato do presidente eleito à época, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes, na época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O processo está andando, houve o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, como se sabe, mas de diversos militares. Vamos ver o VT do programa que trata de toda essa temática. As 884 páginas do relatório serão analisadas por uma força-tarefa da Procuradoria-Geral da República. A equipe conta com 9 procuradores especializados do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. Oficialmente, o prazo para o procurador-geral, Paulo Gonet, decidir se vai denunciar ou não os 37 indiciados é de 15 dias. Como o material é muito extenso, esse prazo pode ser ampliado. Se ele optar por denunciar o grupo, a defesa dos acusados também terá 15 dias para se manifestar. A partir daí, os investigados se tornarão réus. E então, o caso será julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes, o STF vai julgar um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para declarar o impedimento do ministro Alexandre de Moraes no inquérito do golpe. Para os advogados, Moraes não teria a isenção necessária para atuar na investigação contra o ex-presidente e estaria atuando como vítima e julgador. A investigação da Polícia Federal identificou uma organização criminosa que agiu para tentar manter o então presidente da República no poder e impedir a posse do governo eleito. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, publicou em uma rede social que a direita não tem esse nível de organização sugerido pela polícia e que a cada pílula publicada da transinvestigação fica mais convicto de que não há absolutamente nada contra Bolsonaro. Mas para os investigadores, o então presidente da República planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos golpistas. O relatório aponta, inclusive, um plano para a fuga, caso a tentativa fracassasse. O documento estabelece 3 cenários de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral que seriam contrários aos interesses de Bolsonaro: interferência no Executivo, cassação da chapa e o impedimento da PEC aprovada pelo Congresso do voto impresso. Caso o presidente decidisse não cumprir a decisão do STF e sem apoio do Exército, as ações seriam a proteção do presidente nos palácios do Planalto e da Alvorada e a ida do presidente para fora do país. Os golpistas sugeriam ainda cooptar militares do Gabinete de Segurança Institucional e colocar armamento e munições à disposição. Com essa segurança garantida, a ideia seria montar uma rede de auxílio para a fuga e viabilizar a retirada do presidente para outro país. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o golpe não foi consumado por falta de apoio do comando das Forças Armadas. Apontada como a única a aderir à trama golpista, a Marinha se posicionou por nota oficial. Disse que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para a execução de ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito. Muito bem, aí está o VT e todo esse imbróglio envolve questões políticas, envolve questões jurídicas, inclusive essa possibilidade do ministro Alexandre de Moraes não ser o relator desse processo, até porque ele é vítima, na verdade, que ele foi ameaçado, né, de morrer, enfim. E, diante disso, o processo vai tramitando, enfim, e sabe-se lá onde vai parar isso. Qual é a sua avaliação, Alexandre? Chico, esse julgamento sobre esse pedido de suspeição ele vai acontecer em 6 de dezembro.
mas ele não vai encerrar essa celeuma. Por quê? Esse pedido de reconhecimento da suspeição do Alexandre de Moraes, ele se refere ao inquérito, né? Que ele é o relator do inquérito. Só que nós sabemos que agora que o processo vai para a Procuradoria, pode haver a oferta da denúncia. E aí realmente vai virar um processo judicial. Aí vai haver uma nova discussão de quem vai ser o relator do processo. Eu não acho que exista uma solução simples para isso. Por quê? De um lado, realmente a gente entende que é possível haver uma suspeição, já que ele, como ser humano, foi ameaçado, né? Ele exigia um plano que foi colocado em curso e até foi paralisado no meio desse plano para matá-lo. Por outro lado, os crimes que estão sendo investigados não se referem apenas a crimes contra a pessoa, e sim crimes também contra a ordem constituída. Alexandre de Moraes não seria vítima dessa possível tentativa de assassinato se ele não fosse o relator do inquérito e um ministro do Supremo. Então, dentro do Supremo, que a gente percebe que existe uma discussão se esse crime visava atingir a instituição, além do ser humano. E um precedente que se abre também e tem sido colocado se nós reconhecermos o ministro Alexandre de Moraes como suspeito, de alguma forma nós estaríamos abrindo um precedente para que outros agentes que estivessem cometendo delitos pudessem de alguma forma inviabilizar que um dos ministros ou um juiz julgasse a causa, né? Simplesmente delinquindo contra essa pessoa, porque ela vai se tornar suspeita. Então são vários tópicos que vão ter que ser analisados. O ideal, na minha visão, é que o próprio Alexandre de Moraes eventualmente se reconhecesse como suspeito, porque isso evitaria que o Supremo tivesse que discutir. Né? E, de qualquer forma, no momento em que ocorrer a oferta da denúncia, que eu acho que isso é inescapável, vai acontecer, seria importante que ele realmente não fosse o relator do processo. Né? Até porque nós temos no Brasil a figura do juiz de garantias, embora esse processo ele não vai ter mais de uma instância, né? Ele já começa na instância máxima. Seria interessante que quem foi o relator do inquérito não relate também o processo judicial. Muito bem, Alexandre. Eu gostaria de ouvir agora o Sandro acrescentando, viu, Sandro, que também passa pela questão política, e aí a PEC da anistia. Que a PEC da anistia também caminhava no Congresso, agora, diante de todo esse episódio, pelo menos as informações preliminares dão conta de que a PEC da anistia não vai ser sequer considerada no Congresso Nacional. Como é que você vê todo esse imbróglio, hein, meu caro? Bom, a política é muito dinâmica, né, Chico? E assim, a gente estava falando da PEC da anistia, eu acho que, no momento, de fato ela não prospera, mas tudo pode mudar conforme os acontecimentos, porque a gente está falando muito sobre essa questão do Alexandre de Moraes, Primeiro a gente tem que ver quando que vai haver esse processo, se é que haverá, né? Porque, assim, até para explicar aqui para o público o porquê do meu ceticismo, eu me recordo em 2005. Em 2005 eu estava no terceiro ano da faculdade de jornalismo e foi o grande escândalo que foi o Mensalão, que tomou as manchetes de vários jornais, da televisão, e a partir daquele momento a gente começou a saber mais a escalação dos 11 ministros da STF do que da seleção brasileira, de tanto que eles apareciam ali. O Mensalão surgiu ali no segundo semestre de 2005, só foi julgado o caso em 2012. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai levar muito tempo até ser julgado, né, essa situação, porque eu vi alguns analistas falando, olha, já vai ser votado no ano que vem, enfim, mas eu ainda sou muito receoso em relação a esse prazo desse otimismo. Em relação a uma eventual participação do Alexandre de Moraes no processo em si, eu acho que ele deveria evitar, por uma questão de bom senso, porque assim, a gente está falando de um processo que os olhos do mundo vão estar presentes, né, caso haja de fato uma denúncia, porque a gente está falando num ex-presidente da República, né? Então todo processo que envolve uma cassação, ainda mais relacionado a um golpe de Estado numa democracia, de fato chama atenção, e eu imagino assim que o Alexandre de Moraes ele deva pedir suspeição, não deva participar do processo, até para não contaminar, e porque isso certamente vai ser alvo de questionamento, né? Mas há uma longa trajetória, como estava explicando aqui, até mesmo em relação ao Paulo Gonet, que é o atual Procurador-Geral da República, um assunto que foi muito falado, muito comentado aqui na imprensa, foi a CPMI do 8 de janeiro. Ele, até o momento, segundo informações até da deputada federal Jandira Fegali, ele não leu o relatório que foi feito pela CPMI, ou seja, foi algo que tomou
conta do noticiário aí ao longo de vários meses ali ao longo de 2023, ou seja, então eu acho que ele não terá uma pressa tão grande, e assim, o que a gente espera é que haja um trabalho bem feito aí por parte da Procuradoria-Geral para que justiça seja feita, né? Um processo com calma, nada dessa precipitação, eu acho que tem que ser visto, tudo ser avaliado com muita calma. Agora, tudo isso, né, tem como pano de fundo, né, Alexandre, 2026. Temos aí a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, a direita procurando uma candidatura viável, né, que provavelmente tudo indica que o presidente Lula será candidato à reeleição, né? Como é que vocês veem esse processo? Quer dizer, realmente, o pano de fundo dessa história toda é 2026? Sem dúvida, sem dúvida. Eu enxergo que uma parte da direita ela está em compasso de espera para analisar como que o Brasil vai performar, por exemplo, na economia, né, nos 2 últimos anos do mandato. Se o Brasil estiver performando muito bem, o Lula com uma aprovação um pouco maior, hoje em dia nenhum governante consegue uma aprovação enorme, porque a gente vive numa lógica, né, de polarização, eu acho que é possível que esse grupo que eu estou chamando aí de centro-direita, que envolveria tanto as articulações do Kassab, como as articulações que envolvem também o Caiado, eu acho que esse grupo vai ficar em compasso de espera. Se eles perceberem que o atual governo está de alguma forma fragilizado, eu acho possível sim eles apresentarem uma candidatura forte. O Kassab deu uma entrevista nessa semana para um jornal importante de São Paulo, onde ele falou que na visão dele, do partido dele, o candidato que deveria disputar a presidência é o Ratinho, né, o governador do Paraná. O filho do apresentador. Filho do apresentador. E a gente percebe que existe um interesse da coalizão que mantém o governador Tarcísio em que ele dispute a reeleição, talvez para se apresentar em 2030. Né? Essa ideia que o Sandro bem colocou da anistia de ter perdido força, eu acho também que além desse timing envolvendo a investigação, né, e também o maluco lá, o Coringa, né, que tentou se explodir, né, ele também contribuiu para isso, eu acredito que esse timing enfraqueceu, e eu acho também, Chico, muito provável que uma parte dos aliados, entre aspas, do Bolsonaro, não tem muito interesse nessa anistia, porque com o Bolsonaro fora, né, da disputa, você tem aí um espaço para ser ocupado por uma direita mais, vamos dizer assim, com talvez mais habilidade política, né? Mais palatável. Ô, Alexandre, eu queria ouvir o Sandro a respeito disso, até porque o Sandro é um especialista em política, mas, Sandro, eu gostaria de ouvi-lo no próximo bloco. Nós vamos agora chamar um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 28 de novembro, e recebendo hoje com muito prazer o escritor, pesquisador Alexandre Gosni e também o colega jornalista Sandro Tadeu. Sandro, no bloco anterior ficou a pergunta a respeito de 2026, o pano de fundo, o Alexandre já fez uma avaliação, eu gostaria de ouvir a sua avaliação a respeito de 2026. Eu acho que pela lógica, Chico, o Lula é candidato à reeleição e eu acho que é muito provável dele repetir essa dobradinha com o Geraldo Alckmin, essa dobradinha de sucesso que era improvável há 5, 6 anos atrás, né, quando a gente começa a lembrar sobre política, né? Mas, assim, a gente sabe também que tem muitos políticos, muitos partidos, em especial o MDB, que estão interessados nessa vaga de vice do Alckmin. Então, por exemplo, a gente tem alguns nomes aí do MDB que estão interessados, como, por exemplo, o ministro dos Esportes, o Renan Filho, que é uma forte liderança de Alagoas, né? Foi reeleito, né, governador reeleito, enfim, filho do Renan Calheiros, que é um dos grandes nomes ali do Senado, e também até tem outras pessoas, né, então essa é uma possibilidade. Mas aí o ex-governador Alckmin
Então, aí o que tem de comentário já? Inclusive é uma informação divulgada pelo site Platô BR, que é um site recente, formado por jornalistas muito experientes, dando a possibilidade do Alckmin, caso ele seja descartado, fique fora não seja o vice do Lula, dele disputar o governo do estado. E até parece que com alguns interlocutores, né, já há essa possibilidade dele ter se animado com essa ideia. Seria muito mais fácil se o Tarcísio ficasse fora da disputa, porque porque o Alckmin realmente, assim, eu que cubro política já há algum tempo, no interior ele era uma figura muito querida, muito conhecida, enfim, mas as coisas também foram mudando, né? Então o Tarcísio, eu acho que é o nome mais provável para disputar a reeleição em São Paulo, eu acho que seria um caminho mais seguro para ele. Por outro lado, a gente tem visto vários movimentos de governadores aqui de São Paulo disputarem a presidência da República. Foi o caso do Alckmin em 2006, o Serra em 2010, a gente teve isso, né? Então, assim, então a gente tem esse caminho natural. Não é uma eleição fácil, a gente sabe, né? Mas sem o ex-presidente Bolsonaro nesse processo, admitamos, só para efeito de argumentação, sem o presidente Bolsonaro no processo eleitoral de 2026, existe a possibilidade, como ele levantou Alexandre, do governador Ratinho, do Paraná, né, sugerido pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab. Mas a candidatura natural desse movimento de centro-direita seria do Tarcísio, não? Sim. Seria do próprio Tarcísio, mas eu acredito que assim, essa direita, a centro-direita, ela precisa buscar caminhos além do Bolsonaro. Por conta do desgaste político, que é natural. Sim. Por conta dessa denúncia, a gente não sabe o que vai dar, mas, por exemplo, eu duvido também que as pessoas acabem votando, por exemplo, num filho dele, num Flávio Bolsonaro, no Eduardo, enfim, eu acho que é pouco provável. Então, tem alguns caminhos. O próprio Ronaldo Caiado, que é um político bastante experiente, o Ratinho Júnior também, que é um político jovem, tem o que mostrar por conta da gestão dele à frente do governo do Paraná, mas é um dilema, porque e também, assim, a gente não pode menosprezar o fenômeno Pablo Marçal, que a gente... O que vai ser o Pablo Marçal? Aliás, na última pesquisa que fizeram para governador, fizeram uma pesquisa para as eleições do governo e da presidência. Nas eleições de governo de São Paulo, o Pablo Marçal apresentou um desempenho bem respeitável. O Tarcísio ganharia, né? Provavelmente até no primeiro turno, mas o Marçal, salvo engano, já aparecia com 19%, 20%. Então, assim, é um candidato, se ele não for tornado inelegível, né? A gente não sabe o que vai dar, é um candidato respeitável. Um cenário também que eu cheguei a sondar, Sandro, seria a possibilidade do Tarcísio se candidatar à presidência e o Derrit, que é o seu secretário de segurança, ser o candidato ao governo. O Derrit teria uma boa avaliação com alguns setores da sociedade, mais conservadores e tal, né? Com outros nem tanto, né? Mas seria uma possibilidade. Mas também eu acho que tem uma movimentação no subterrâneo aí acontecendo, que é a seguinte... E eu acho que vai haver mesmo, como o Sandro cantou aqui a bola, uma certa separação no caminho entre o Tarcísio e o Bolsonaro, porque o Tarcísio havia se comprometido em se filiar ao PL, né? E esse prazo expirou, e ele não se filiou e também não fala em se filiar. Então eu acho que essa coalizão que dá sustentação ao Tarcísio, que envolve o Kassab e, de certa forma, né, o Republicanos, que é um partido fundado pela Igreja Universal, eu acho que talvez já esteja começando a trilhar um caminho onde o bolsonarismo seria um apêndice, na verdade, aí dessa força, e não a principal força. Né? E há um incômodo também em relação ao Gilberto Kassab, porque o Gilberto Kassab hoje é um dos homens fortes do governo Tarcísio. E é aquela coisa do pé com as duas canoas, né? Porque o Kassab, ele é um grande aliado do presidente Lula, inclusive numa palestra, numa conversa com empresários, admitiu que torce para a reeleição dele, mas, por outro lado, ele também tem uma presença forte aqui no governo do estado. E isso tem gerado incômodo, principalmente daqueles eleitores de direita raiz, né? Vamos dizer assim, né? Isso tem incomodado demais, e isso vai exigir, de fato, ele a tomar uma posição, né? Mas talvez por isso até ele tenha lançado o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Assim você preserva o Tarcísio para ser candidato à reeleição em São Paulo
e o Ratinho seria o candidato de centro-direita. Ele tentou fazer isso na eleição de 2022, porque primeiro o nome que ele tentou atrair era o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. Aí depois, num determinado momento, ele quis atrair o Eduardo Leite, governador do PSDB, quando houve aquela disputa com Dória, mas ele acabou não embarcando. Então ele tentou essa possibilidade de ter uma candidatura própria, né, mas não foi... acabou não se concretizando, né? Então talvez ele esteja tentando repetir a fórmula agora mais uma vez, né? E ele fala isso abertamente nessa entrevista para o Nexo, que a ideia do PSDB seria realmente ter um candidato próprio. Ele até, quando ele foi compararam isso com o MDB, ele falou, não. O PSD está mais para o que o PSDB já foi, nós queremos protagonizar, né? Ele colocou bem, a tua análise foi bem certeira com o que ele mesmo falou, né? Até porque o PSD elegeu muitos prefeitos. Um partido que a base está se ampliando em todo o território, né? Sem dúvida. Tem que ser considerado esse aspecto também. Sem dúvida. Aqui na nossa região também, aqui a gente teve eleições, nas últimas, que a gente teve 7 prefeitos do PSDB. Hoje o PSD elegeu prefeitos, vários prefeitos do Litoral Sul são filiados ao PSD, o caso do Luiz Maurício, o próprio prefeito, o Caio Mateus, na outra extremidade, Bertioga também, enfim, então realmente aqui na região é um partido que se consolidou, né? Começou ali tímido em 2012, apenas com apoio de uma candidatura aqui em Santos na época do Sérgio Aquino, mas hoje realmente é um partido que é muito forte na região. Temos um deputado que é do PSD, o Paulo Correia Júnior também, que inclusive é líder do partido na Assembleia Legislativa, e assim, a gente está falando aqui da nossa pequena realidade aqui, que é a Baixada Santista, mas realmente o PSD se fortaleceu demais nessas últimas eleições. Acho que são 850 prefeituras, se não me engano, alguma coisa assim. Considerável. Nesse processo que você levantaram agora de uma certa separação, um distanciamento entre o Tarcísio, o Cassano, enfim, a direita, também estaria acontecendo o mesmo no centro-esquerda e na esquerda entre Lula e Alckmin, porque o governador Alckmin, ex-governador Alckmin, prima pela discrição. Não, é muito discreto, não aparece, não quer protagonismo, etc. E tal. Em São Paulo seria diferente, ele voltaria a ser um protagonista nesse processo. É possível ter havido algum tipo de estresse ou de rompimento entre o Lula e o Alckmin? Eu acredito que não, Chico. Eu acho que não há essa... E eu acho que o Alckmin ele vai ser um nome forte ali. Eu, sinceramente, se tivesse que apostar minhas fichas hoje, eu acredito que repetiria essa dobradinha Lula-Alckmin para 2026, e eu acho que um nome que do centro-esquerda que disputaria o governo do estado seria o Márcio França. Inclusive o Márcio ele goza dessa confiança do Alckmin, né? Inclusive é recíproco isso. Inclusive foi nessa pesquisa feita pelo Instituto Paraná, mostra o Márcio França até muito bem colocado ali, com 14%, 15% ali, e ele está numa pasta hoje que ele tem trabalhado forte, que é a bola da vez, né? Que são os microempreendedores, os empreendedores, haja visto que ocorreu na eleição de São Paulo. Foi o tema da eleição, que o Marçal conseguiu emplacar isso, chegando ao ponto do Boulos, né? Ter que se apropriar, né, de algumas bandeiras levantadas, né? Com esse olhar para os microempreendedores, enfim, né? Então, realmente o Márcio ele está estrategicamente colocado, bem colocado. Obviamente que se for uma disputa contra o Tarcísio é algo muito difícil, mais complicado, mas sem o Tarcísio, talvez o Márcio tenha uma grande chance aí, enfim, de conseguir ter uma candidatura competitiva para 2026. Isso é mais ou menos natural nessa época, né, Alexandre? Porque você acaba uma eleição, o pessoal já começa a pensar numa outra eleição de imediato, né? Mas parece que tudo indica que teremos aí Lula e Alckmin mantendo essa dobradinha, e, evidentemente, Tarcísio como candidato a governador. Me parece muito mais fácil para ele se consolidar como governador do que tentar um voo mais alto, né? Não lhe parece, Alexandre? Com certeza. Eu acho que, em relação ao Tarcísio, foi muito difícil tirar o PSDB do poder, né, do governo do Estado. Então, eu acho que existe esse interesse em manter o governo. É um ativo muito importante também para você disputar uma presidência. Então, eu não acho que eles vão arriscar. E em relação ao Alckmin, eu acho tudo é possível na política, como o Sandro falou, mas eu não vejo o Alckmin fazendo o que seria meio que um passo para trás, né? Voltando para ser um político regional. E eu acho, posso estar sendo inocente, mas eu acho que o Alckmin ele é um tipo de político que está em extinção
que ele é um agente de Estado mesmo, ele se considera um servidor, né, um servidor público. Nós tivemos um prefeito assim em Santos, na minha visão, o Papa, né, um homem discreto, uma postura mais de servidor público do que de político, né? E eu acho que o Alckmin, ele se sente útil hoje em dia, e acho que ele tem um papel, né, independente da pessoa aprovar ou não o governo Lula, eu acho que ele tem um papel ali de gestão do governo na parte interna mesmo, né, da política doméstica, bem importante. Um garantidor do governo, um avalista do governo, né, do equilíbrio, do bom senso. É uma pena que ele não tenha o protagonismo que deveria ter, ao meu ver, né? Fica assim meio de lado, no ministério não aparece muito, enfim, mas é o estilo dele também, é um estilo discreto, né, como político. Existem poucos hoje. Com certeza. Muito bem, temos aí, temos que chamar mais um intervalo, Sandro, Alexandre, nós vamos e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos ver mais um VT do programa de hoje, desta quinta-feira, 28 de novembro, contando com a participação do Sandro Tadeu, colega jornalista, e também do Alexandre Gozzi, pesquisador da Universidade de Coimbra, em Portugal, um estudioso de estudos contemporâneos, e tem muito a ver com o VT que nós vamos tratar agora, de política internacional sobre Donald Trump, que está prometendo tarifaços para produtos mexicanos e chineses. Vamos ver. Foi uma promessa de campanha. No dia 20 de janeiro, o primeiro dia à frente da Casa Branca, o republicano Donald Trump prometeu impor tarifas sobre produtos de 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos: México, Canadá e China. Em uma postagem, Trump diz que vai tarifar em 25% todos os produtos mexicanos e canadenses. Já para o mercado chinês, Trump prevê uma taxa extra de 10%. A justificativa do presidente eleito é que as medidas ajudam a combater o tráfico de drogas, em particular o fentanil e a imigração ilegal. China, México e Canadá representam 40% das importações dos Estados Unidos, o equivalente a 1 trilhão e 280 bilhões de dólares. A presidente mexicana reagiu. Cláudia Sheinbaum afirmou que a imposição vai resultar em alta na inflação e crescimento do desemprego do país. O premier canadense Justin Trudeau disse que Trump fez uma ameaça sem justificativa, mas que teve uma boa conversa com o republicano depois do anúncio. Já o governo chinês bateu o pé, afirmando que uma guerra tarifária não trará benefícios a ninguém. Economistas temem que a medida eleve a inflação para além da margem prevista pelo Banco Central americano, além de pressionar a taxa de juros de forma desproporcional. Muito bem, nesta OVT o Trump fez essa promessa, esse tarifaço. Agora, isso é para valer, Alexandre, ou é mais uma bravata do presidente eleito dos Estados Unidos? Chico, eu acho que não é uma bravata. O Trump, ele realmente é bravateiro, né, uma das especialidades dele, mas isso, eu acho que inclusive nós talvez nos surpreendamos que em muitas matérias eu acredito que o governo Trump e o governo Biden não vão ter muitas diferenças, porque existem mudanças geopolíticas muito estruturais. Nós estamos transitando de um mundo que era unipolar para um mundo que é multipolar. Então essas tensões tendem a aumentar. E eu acho muito curioso porque os Estados Unidos, que em teoria defende, né, o livre mercado, ele está adotando uma política de fechar a economia, né? Isso em teoria é muito mais associado à esquerda, etc. Sim. E a China, que é um país governado pelo Partido Comunista, ela tem defendido o livre mercado, ou seja, diminuir as tarifas. Isso decorre da confiança que realmente o governo chinês tem do seu parque industrial e dos seus produtos, né? Enquanto os Estados Unidos têm se sentido bastante ameaçado. Olha, eu acho que ele vai realmente impor algumas tarifas. Eu tenho lido bastante a imprensa da União Europeia, os europeus também estão com medo. Por exemplo, o governo alemão tem feito muita força no sentido de tentar aprovar o acordo com o Mercosul, porque se o governo Trump elevar algumas tarifas também em relação aos produtos alemães, eles não vão ter para onde escoar uma parte da produção. A Alemanha é um país industrializado. Agora, o fato é que, ao fazer isso, ele também castiga o mercado consumidor dos Estados Unidos, né? Aumentando a inflação, etc. Então, eu não sei se ele vai conseguir impor as tarifas da forma como ele está pretendendo, até porque
Isso pode gerar uma gritaria danada mesmo entre os republicanos, mas eu acho que ele vai realmente tentar fechar mais a economia dos Estados Unidos. Eu acho que isso é um fato dado. Eu falo das bravatas porque ele disse também que acabava com a guerra Ucrânia e Rússia em um dia. O nosso presidente disse que meia dúzia de cerveja resolvia também, né? Parece que a gente já ouviu isso, né, Chico? Não, e realmente, né, o Trump ele apareceu, ele conseguiu se eleger fazendo esse discurso popular, populista, que as pessoas queriam ouvir, né? E de uma certa forma isso acabou se refletindo, até por conta de um governo mal avaliado, com problemas na economia ali nos Estados Unidos, né? Da economia real, né? Porque as pessoas reclamavam muito da questão da inflação, pessoas em situação de rua também, que foi uma temática muito explorada aqui na eleição, aqui em Santos também foi algo muito recorrente, né? E o Trump ele veio com essa política de dar incentivos fiscais. Só que assim, a gente fala muito do Brasil, mas o efeito que acontece aqui acontece lá. Quando você dá muita isenção fiscal, o governo tem que compensar isso de alguma forma. Então, aumenta o déficit de público, né? Acaba aumentando a inflação e fica aquele círculo vicioso, né? Que acaba criando esse efeito cascata, né? Inclusive, vai chegar ao Brasil, né? Caso isso venha a ocorrer, né? Isso de fato vai chegar ao Brasil, inclusive vai prejudicar essa questão da taxação, porque a gente está falando aqui apenas da China, do México, mas também a gente tem hoje o Brasil é o segundo parceiro comercial, né? Os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil. Então, de uma certa forma, aqui nós seremos penalizados também com essa situação, né? Mas eu acho que é uma política e é um jogo de xadrez, né? Porque você acaba mexendo de um lado, acaba afetando no outro, né? E o Trump, ele vai, até por ser um populista, ele de fato aí vai ter que encontrar qual que é o melhor caminho, né? O melhor caminho para também a popularidade dele não ruir logo nos primeiros meses. Muito bem. Alexandre, eu queria saber de você o seguinte, de fato, seja por meios ortodoxos ou não, o Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, que já está completando 3 anos, imaginem, senhores, em um dia. Né? É possível? Tudo é possível, né? Mas foi possível, inclusive, eleger um candidato laranja, né? Então, tudo é possível. Olha, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim em um dia. O que eu acredito é que essa guerra ela aconteceu não por causa de uma figura personalista, como é o Biden ou é o Trump. Ela aconteceu por condições estruturais. E quais foram essas condições estruturais? Algumas delas. A primeira foi realmente a expansão da OTAN. Né? Se nós pegarmos um mapa, década após década a OTAN foi sempre se expandindo. Isso não era um problema logo após o colapso da União Soviética, quando a Rússia era um país quebrado, endividado, com um parque industrial atrasado, as próprias armas, né, dilapidadas e separadas entre as várias repúblicas e tal. Mas passou a se tornar um problema quando a Rússia se fortalece, né, a partir da eleição ali do Putin, e veio se tornando um player nesse mundo, como eu até faço menção ao outro bloco, nesse mundo multipolar. Né? Os Estados Unidos não vai mais conseguir ditar as regras como um xerife, como era antigamente. Sim. Nós estamos vivendo uma era muito parecida com o que o historiador Eric Hobsbawm falava, que a era ali da consolidação do Estado alemão, né, do Bismarck, ali do final do século XIX até o final da Primeira Guerra, que era uma era que você tinha várias grandes potências em choque. Né? Então eu não vejo o Trump conseguir. Agora, existem algumas condições que sim, o Trump pode fazer com que a guerra se resolva sozinha, e uma delas é esvaziar a OTAN. E ele tem falado isso, tem sido uma promessa de campanha. As grandes potências europeias, que também estão na União Europeia e também estão na OTAN, como Alemanha e França, elas já estão se movimentando. Vocês devem lembrar que logo no início da guerra, a Alemanha alterou, por exemplo, os seus gastos militares passaram de 2,5% do PIB, se eu não me engano, para 3,5%. Isso já dá rios de dinheiro, uma porque fortuna. O PIB alemão é enorme. Né? E o Trump tem falado isso, vocês europeus aí da Europa Ocidental, quando ele se refere aos europeus, vocês têm que saber se defender, têm que conseguir se defender. Então essa conta já está sendo feita de, será que nós, países da Europa, vamos conseguir custear o fronte da guerra na Ucrânia? Eu acho que isso por si só já induz o governo ucraniano, olha,
vocês vão ter que sentar e fazer um acordo E ceder e... que implique perdas territoriais, que Claro. não vai ser só a Crimeia, etc. Pois é, a tendência parece que é essa, né? E isso dá margem ao Trump dizer que vai acabar com a guerra aí, rapidamente. Ah, sim. né? E foi uma guerra que se prolongou demais. Demais, Porque 3 eu lembro- anos. 3 anos. Eu lembro que quando surgiu essa notícia, o pessoal falava, vai ser um conflito, vai durar 10 dias, 2 semanas, por conta do poderio russo, né? Mas, assim, a gente sabe também o quanto que houve uma resistência e também o envolvimento de outros países, como você citou Claro. aqui, Alexandre, desse caso da Alemanha e também dos Verdade. Estados Unidos, obviamente. O envio de armamentos, e, enfim, é um negócio, né? A guerra, infelizmente, é um negócio para muita gente, para muitas A empresas. indústria bélica para a é indústria poderosíssima. Exatamente, né? E infelizmente ninguém chegou para parar, olha, sentar para conversar, buscar um diálogo. E eu acho que assim o saldo dessa guerra vai ser muito ruim para a Ucrânia, né? Então, passados 3 anos, assim, obviamente a gente está falando de milhares de vidas que foram perdidas, né? A gente tem que lamentar isso. Mas assim, prejuízo econômico, mas do ponto de vista político, eu acho que vai ser uma grande derrota para a Ucrânia, porque o Zelensky acabou colocando o país contra um poderio enorme da Rússia, né? A gente sabe, e assim, o saldo disso vai ser muito ruim. Não sei quais serão as consequências disso do ponto de vista político, né, para o Zelensky, mas para a população eu acho que vai ser muito ruim, né? Primeiro pelas perdas de vidas, né, como eu acabei mencionando, mas os efeitos desse rescaldo, né, desse conflito. O que vai ser da população da Ucrânia? Né? As consequências todas desse conflito, quer dizer, e ainda mais que se agravou quando o presidente americano, Joe Biden, autorizou o envio de mísseis de longa distância da Ucrânia para a Rússia. Gravíssimo. Isso demonstra, inclusive, que está havendo uma escalada. A Rússia, ela está numa fase da guerra que ela, tirando logo o início, desde os últimos 2 anos, ela nunca conseguiu ocupar tantas partes do território ucraniano. Eles estão ocupando uma média, no último mês, se eu não me engano, se não me falha a memória, em torno de 600 quilômetros quadrados. Isso é bastante. Então eles estão avançando. E ao mesmo tempo que a Ucrânia agora está dispondo, inclusive a Polônia também cedeu caças, armamento para ofensivas mesmo, não só defesa. Eu não sei se é verdade, a gente tem dificuldade em guerra em confiar nas informações, mas eu tenho uma amiga pesquisadora que mora na Alemanha, está inclusive agora na Ucrânia, e ela tem falado que as sondagens demonstram que a população ucraniana está cansada. Né? Já talvez tenha chegado um momento. Né? O difícil, Chico, é você conseguir desenhar um acordo. E hoje em dia isso é importante na diplomacia, que pareça que nenhum dos dois está sendo humilhado. Ninguém perdeu. É isso. Essa vai ser a dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Alexandre, peço a licença. Sandro, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião desta quinta-feira, 28 de novembro, e hoje recebendo aqui nos estúdios, com muito prazer, o pesquisador, professor Alexandre Goza e também o colega jornalista Sandro Tadeu. E vamos continuar falando de conflitos, de guerra, agora um cessar-fogo importante entre Israel e o Hezbollah, em razão ali no Líbano. Vamos ver o VT primeiro, por favor. As estradas que ligam Beirute ao sul do Líbano ficaram congestionadas por moradores da região que voltaram imediatamente para casa logo após a vigência do acordo. Eles apostam na promessa de que o cessar-fogo vai realmente ser respeitado por Israel e pelo Hezbollah. Nos subúrbios da capital, duramente atingidos pelos bombardeios israelenses, simpatizantes da milícia xiita comemoraram com tiros para o alto. Mas para muitos, a euforia dá lugar à constatação de que tudo está em ruínas. Uma grande parte do sul do Líbano terá que ser reconstruída depois da invasão total pelas forças israelenses. Há várias razões de parte a parte para que o cessar-fogo tenha finalmente sido aceito. O Hezbollah está militarmente quebrado, com posições destruídas, lideranças eliminadas e fábricas e estoques de armas aniquilados. Além disso, Tel Aviv interrompeu suas vias de abastecimento, impedindo a renovação de seu poder de fogo. Já Israel tem problemas com as forças armadas.
Seus militares são civis convocados sempre que o país tem um conflito. Esses profissionais estão há mais de um ano longe de suas famílias e de suas rotinas de trabalho. O país também viu reduzir seus estoques de armas e o apoio internacional. Os analistas concordam que Tel Aviv não pode aguentar mais um ano de uma guerra intensa como a que tem sido travada em duas frentes. Por fim, Benjamin Netanyahu pode ter alcançado dois objetivos estratégicos importantes. Com a redução do poder do Hezbollah, é possível que o governo do Líbano volte a dominar a região controlada pela milícia xiita, como se fosse um estado independente dentro do país. Agora mesmo, é o Exército Nacional Libanês que vai ocupar a região evacuada por Israel. E no fronte ao sul, o cessar-fogo no Líbano interrompe o apoio que Hezbollah dava ao Hamas desde o dia 7 de outubro de 2023. E assim poderá deixar o grupo palestino ainda mais exposto e talvez favorável a uma rendição. Muito bem, tomara que aconteça essa rendição e tenhamos realmente a paz em todo o Oriente Médio. E vejam a ironia, né? Dos libaneses felizes de voltar para casa, mas para muitos, que casa? Praticamente com boa parte do território bem destruído, não, Alexandre? Essa situação no Líbano é muito triste, um país, né, que já foi considerado a Suíça do Oriente Médio, né? E hoje, capital linda como Beirute, enfim. Hoje realmente está destruído. Olha, eu confesso que eu não fico ainda muito otimista, eu gostaria de estar mais otimista em relação a essa notícia. E acho talvez que esse conflito seja mais difícil até de resolver do que o da Ucrânia. Por quê? A Constituição libanesa, ela prevê, o Líbano é um Estado multinacional, então ela prevê inclusive um rodízio, né? O presidente tem que ser de determinado grupo, o presidente do que seria o parlamento tem que ser de outro grupo étnico, e o Hezbollah, ele é um partido político, além de tudo, e ele acaba representando uma parte do grupo islâmico. Né? Lembrando que o Líbano é um país onde existe um grande percentual aí de xiitas também, né? Não é sunita como a Arábia Saudita, e isso torna quase irrealizável, na minha visão, você deixar o Hezbollah fora da equação, porque quando ocorrerem eleições, as pessoas vão continuar votando no Hezbollah. Outro ponto que eu acho assim difícil de realizar, eu não li o acordo, mas pelo que eu me informei sobre o acordo, ele prevê a retirada do exército israelense, como fala no vídeo, Sim. E a ocupação pelo exército libanês. Só que o exército libanês, ele não tem a menor condição de controlar o Hezbollah, né? Então só funcionaria esse acordo se o Hezbollah realmente quiser. Claro que o Hezbollah está muito enfraquecido, vários dos seus líderes foram mortos, mas nós temos que lembrar também que o Hezbollah, ele também é mantido pelo Irã. Será que esse acordo foi combinado com o Irã? Porque essa é uma lógica triste do Oriente Médio. Todas essas pessoas que foram mortas em Gaza, que foram mortas agora no sul do Líbano, elas são filhas, elas são pais, elas são maridos, são esposas. Então você acaba tendo, Chico, um certo exército de reserva de pessoas magoadas, feridas, e que basta receber treinamento e apoio. O ódio está intrínseco, né? Exatamente. E tem um ponto que eu não tenho visto também ser tratado na imprensa ocidental, mas que eu tenho acompanhado uma parte da imprensa árabe, que eles têm falado, e não tenho visto isso ser tratado, que é o seguinte: existe uma suspeita entre os árabes de que existe um interesse geopolítico e econômico no sul do Líbano e em Gaza. E qual seria esse interesse? Existem suspeitas de que foram encontradas reservas minerais, né, gás, óleo, petróleo, nas duas regiões. E existe isso que eu estou falando, é só suspeita, mas existe mesmo já um acordo envolvendo Chipre, Grécia e Israel para se desenhar um gasoduto que levaria essas reservas para a Itália. Isso está ligado à guerra da Ucrânia. Então, assim, é difícil acreditar que eles vão deixar uma parte do território libanês por onde passaria esse gasoduto nas mãos de um inimigo como o Hezbollah, né? Claro. Eu acho que essa situação está bem longe de ser longe. E além do mais, né, Sandro, além dessa questão Hezbollah, Israel também tem o conflito na faixa de Gaza. Sim. E continua. Né? Então é muito difícil, estamos muito longe, eu acho que ainda
da paz, não? Não, e assim, a gente torce para que, a gente é otimista, né? Sim. Mas que nem eu estou vendo aqui uma informação aqui das 8 horas da manhã de hoje, que o exército israelense denunciando a violação das condições do cessar-fogo do sul do Líbano, né? Então, não é tão simples assim, né? Então, infelizmente, esses conflitos, essas guerras que ocorrem ali no Oriente Médio, chamam bastante atenção, né? A gente lamenta, é muito cômodo também, muito fácil a gente comentar aqui do outro lado, né? Do outro continente e tal, sem bomba caindo na nossa cabeça, sem nenhum tipo de ameaça, e a gente lamenta esse tipo de situação, né? E no caso em especial da Palestina, né? Que foi onde o start disso daí, em outubro do ano passado, onde a gente lamenta mais de 40 mil civis morreram, né, na Palestina, né, que é um contingente muito elevado, principalmente mulheres e crianças, né, que foram as maiores vítimas dessa guerra, e a gente não sabe como vai ser a reconstrução disso, né, e como o Alexandre falou aqui, a gente sabe que esses conflitos eles sempre têm algum interesse financeiro, algum interesse econômico nisso, claro. Que isso é o que acaba regendo muitas guerras, muitos conflitos por aí, né? Então, é de se lamentar, não é uma solução fácil, né? Porque envolve várias questões, a do Hezbollah mesmo, assim, o Alexandre foi muito feliz em ter comentado aqui, porque sempre coloca como um grupo terrorista sem dar essa contextualização, que de fato é um partido político, tem essa contextualização, é muito importante até para a gente compreender melhor esse cenário, que não é tão simples assim, né? Por um passe de mágica a gente consegue resolver essa questão. Porque esses conflitos, invariavelmente, se dão ou por razões econômicas, ou por razões territoriais, ou por razões religiosas até. Sem dúvida. E diante desse cenário, desse contexto, é difícil. Porque isso envolve muito radicalismo, envolve, enfim, até o ódio. Sem dúvida. Povos, é muito difícil. Nós temos que lembrar que enquanto o mundo inteiro olhava para Gaza, na Cisjordânia a violência nunca esteve tão elevada. Foi como se, de alguma forma, que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quem é o apoio do Netanyahu? Como o Netanyahu chegou no poder? Com um grupo super extremista, né? Até para a direita israelense tradicional, eles são muito extremistas. E esse grupo defende, tem inclusive chefes do gabinete do Netanyahu, defende abertamente expulsar todos os árabes da Cisjordânia e ocupar 100% da Cisjordânia, né? Então, na verdade, a violência tem crescido também lá, enquanto o mundo olha para um lado, né, as coisas acontecem do outro. Eu não vejo, infelizmente, eu não vejo mesmo uma solução a curto prazo, ainda mais com o Netanyahu, que é um político que precisa da guerra, até para não ir para a cadeia, né, Chico? Porque mas o vídeo mostrava que Israel não aguenta mais um ano, até por razões econômicas desse conflito. Porque a população está cansada também, né, Chico? A gente citou no bloco anterior do caso da Ucrânia, mas a população também está cansada e, assim, os efeitos eleitorais disso, o Netanyahu já sofreu. Muitas pessoas foram às ruas protestar, enfim. Então ele precisa disso, ele está meio que num beco sem saída. Ele, como o Alexandre citou aqui, ele precisa disso para tentar se segurar no poder, porque a partir do momento que ele arrefecer, isso pode causar problemas do ponto de vista político para ele, né, e para o grupo que ali está. Você levando o país para a normalidade institucional, inclusive vamos lembrar que assim que o Hamas fez o ataque, foi criado um gabinete de crise e ele passou a liderar o partido, né, com uma coalizão ampla, inclusive com adversários. Isso já foi rompido. A partir do momento que o país voltar para uma normalidade, todos os processos que tem contra ele devem voltar a tramitar. Inclusive condenações internacionais, né? Sim, e aí pode, inclusive, ocorrer uma eleição, pode ocorrer uma moção para destituí-lo e uma nova eleição de um novo primeiro-ministro. E essa questão que bem colocou o Sandro do cansaço, nós temos que lembrar que o norte de Israel, onde tem vários vilarejos ali, ele teve que ser evacuado por conta dos mísseis do Hezbollah. Então essa população quer voltar para casa, né? Se é que também vai ter casa, como o Chico falou. Embora a gente saiba que, sem minimizar o sofrimento de ninguém, a gente saiba que os ataques do Hezbollah, em geral, desfecham menos prejuízos do que o armamento israelense. Muito bem, Alexandre. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, Alexandre e Sandro, mas infelizmente nós chegamos ao final. A pauta é extensíssima, mas não tem como chegamos ao final. Queria agradecer muito a presença do Alexandre Gosden, pesquisador, escritor. Muito obrigado, Alexandre, pela presença. Eu que agradeço, Chico. É sempre um prazer. Você, como eu já falei, é um professor para todos nós e foi um prazer conhecer o Sandro. Muito bem. Sandro, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Chico. Foi uma satisfação estar participando aqui. Muito bem. Espero participar outras vezes. Sandro Tadeu e Alexandre Góes, nossos convidados de hoje. Agradeço a ambos, especialmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.